título da palavra é o bonzão, vocês vão entender, né, mais para frente. Vamos começar com Romanos. Eu fiz todo o meu rascunho aqui no celular, tá, gente? Que para mim foi mais fácil. Romanos 2, 17 e 18. Diz assim: Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Agora, Romanos 3, 9. Eu peguei alguns trechinhos, né, só para... porque é muito longo o texto. Que concluiremos, então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Agora, em Romanos 3, do 27 ao 31, diz: Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Irmãos, nesse capítulo de Romanos, nós veremos um estudo mais a fundo, né, que Paulo fala sobre a justiça de Deus e a fidelidade. E ele afirma que elas são independentes da nossa opinião ou do nosso comportamento. Amém? E a partir disso, ele nos mostra que não há nenhum justo sequer. Tanto judeus quanto gentios, todos estão na mesma condição. Amém? Não vou ficar falando sobre os judeus e os gentios, porque é um estudo mais profundo, né? Mas foi um pontapé para eu chegar onde eu vou chegar. Eu li esse texto na pandemia, esses textos, na verdade, né? Que no começo da pandemia, aí eu comecei a estudar as cartas de Paulo, que, para mim, Paulo ele é uma pessoa assim excepcional, né? Sou fã do Paulo. E eu li esse texto na pandemia, não sei se foi a primeira vez que eu tinha lido esse texto, mas eu chorei tanto, porque eu me senti muito culpada. Porque é da mesma forma que os judeus são colocados como eles sabem tudo, são os mestres da lei. A gente também, por ser cristão, quantas vezes a gente já não fez isso? Quantas vezes nós nos julgamos melhores do que as pessoas que estão lá fora? Pessoas que, inclusive, precisam de ajuda. E eu chorei muito e pedi muito perdão para Deus. Porque eu já fui muito religiosa também. Já em muitas e muitas coisas. Uma coisa engraçada, né, sobre a religiosidade foi que eu antes, né, condenava a tatuagem. Para mim, eu olhava o pessoal com tatuagem, eu falava assim, não é possível que essa pessoa seja crente. De verdade, gente, eu pensava isso. Na minha cabeça era errado. Eu achava na Bíblia que estava errado, nunca achei. Aí o Mateus falou uma vez que, porque o Mateus sempre gostou de tatuagem, falou que ia fazer. Aí eu falei, às vezes eu vou num extremo, né, e volto. Falei para ele assim, você faz uma tatuagem, mas eu vou ficar louca e eu vou morar na rua de protesto. Olha o braço do Mateus tatuado e eu morando com ele. Mas eu falei isso, a loucura da pessoa. Até que, né, na pandemia mesmo, eu lendo sobre as cartas, eu vi que isso não é um pecado contra o corpo igual eu achava, né? Aí eu falei, nossa, por que, né, que Deus pega a gente desse jeito? Não é uma coisa relevante, né? E eu me achava melhor, porque eu não tenho tatuagem, a pessoa tem, nossa, então eu sou mais crente que ela. Aí que a gente vai ver que não, né? Mas nós temos essa mania, esse costume de achar que nós somos melhores do que quem não frequenta a igreja, ou até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que usam saia e acham que é mais santo do que quem usa calça. Pessoas que têm o cabelo comprido e acham que é mais santo do que quem corta o cabelo. E assim vai, né? E assim por diante. E nesse texto nós acompanhamos Paulo falando também sobre a hipocrisia, né? Não há como julgar ninguém sem nós nos julgarmos juntos nisso, né? Vamos lá. Nós nos achamos os completamente corretos quando nós fazemos alguma coisa que o nosso irmão não faz igual. Quantas vezes nós já fizemos isso? É automático. Eu já fiz isso muitas vezes, né? Como vocês perceberam, contando aí, é assim. Nós julgamos os crentes e também os não crentes.
Aí eu coloquei esse bonzão, né, essa palavra, porque na época de escola, quando alguém era o bambambam, a gente falava, lá, o bonzão. Não se acha o bonzão? Então, às vezes nós nos achamos o tal, o bonzão, o dono de tudo, né? E nesse texto nós que lemos, né, o problema foi que os judeus, eles queriam fazer da nacionalidade a moralidade e serem salvos pela lei, né? Mas nós sabemos que não é mais assim. E muitas vezes nós não estamos nem em posição de julgar o outro. Agora nós vamos ler em Provérbios 26, 16. Amém? Eu peguei essa versão da Bíblia King James, que diz assim: a pessoa indolente se acha mais esperta do que 7 homens que respondem com bom senso. Indolente é a mesma coisa que preguiçoso. Então, é um versículo autoexplicativo, né? A pessoa não faz nada, mas ela se acha a correta. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Então, se você se acha alguma coisa, não precisa ficar falando por aí. As suas atitudes vão comprovar. E isso é para a glória de Deus. Se você faz algo para a obra e faz muito bem, você não precisa sair falando. Você não precisa se vangloriar. Porque o que o Senhor quer é que a gente conheça Ele. Né? Amém? E nós somos assim em muitas áreas das nossas vidas. Né? Nós achamos que somos os melhores em tudo. Aí vem aquele negócio. Só o meu jeito funciona. E aí? E aí você começa a julgar a irmã. Vou usar minha mãe como exemplo. A Dulce, ela agiu dessa forma, mas eu faria de outro jeito. Não, porque totalmente errado, né? Como que ela não pensou nisso antes? A pessoa se acha o tal, aquela que faz e acontece. Ela é toda certa. A opinião dela basta, o jeito dela está certo, nenhum outro jeito mais é suficiente o bastante. É bom o bastante, né? Eu vou dar um exemplo. Eu peguei o Mateus hoje, gente, para dar exemplo, porque tinha que ser ele. Esse negócio de fazer tudo do nosso jeito é o melhor. Eu também. Então, eu sempre fui uma pessoa mais independente. A minha mãe sempre trabalhou, e desde cedo, muitas pessoas me acham mimada só pela minha cara, não sei porquê, mas, desde novinha, eu tinha que cuidar da casa, dos irmãos, deixar a comida feita, arrumar a casa normal, né? Aí, vem a pessoa e conhece o Mateus. O Mateus não era do mesmo jeito que eu, porque a mãe dele ficava em casa, a minha sogra é uma pessoa que ela ama cuidar. Ela ama cuidar da casa, ela ama cuidar das pessoas. Ela não trabalhava fora, então veio o Mateus assim e eu assim. Aí, às vezes, dá um choque, né? Mas já conversei com ele. Antes da gente casar, antes da gente casar, eu falei: eu não vou arrumar a casa sozinha, eu não vou fazer tudo sozinha, não vai ficar tudo nas minhas costas. Estamos conversados? Estamos. Aí, quando... E ele disse que ele me ajudaria. E quando a gente casou, realmente, eu ensinei ele a arrumar a casa, do meu jeito. Eu falei... Para mim, a cozinha, eu falei assim, você quer lavar a louça, guardar, lavar, secar, guardar, não deixar nada sobre a pia, nada na mesa, colocar as cadeirinhas em cima da mesa para você varrer o chão, aí você vai limpar o fogão, vai abaixar o vidro, vai limpar a bancada. Eu não gosto de nada em cima de nada, em cima de rack, em cima de armário, de nada. Aí, beleza. Aí, segunda-feira era a folga dele. Chegava do serviço, estava tudo certinho. Porque ele aprendeu desse jeito. Eu ensinei, né? Ensinei desse jeito. Aí, chegou agora, né, depois de anos, eu no pós-parto, com a Annalise. Não conseguia fazer nada. Até hoje é difícil. Mas também eu tive parto cesárea, tinha muita dor. Então, ele chegava da igreja, umas 9 horas. Aí eu ia tomar banho, aí ele ia fazer a comida, ele ia arrumar a casa, ele ia fazer tudo. Mas até o Mateus fazer tudo isso, eu já ficava agoniada. Eu falei, ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus. Ele, tipo assim, ele é muito tranquilo. Muito tranquilo.
Ele chega, aí ele vai lavar a louça assistindo um vídeo, aí depois que ele lava a louça, ele faz a comida, depois ele não faz tudo ao mesmo tempo, porque homem, acho que não é todo homem que consegue fazer tudo ao mesmo tempo igual as mulheres. A maioria não, né? E aí eu esperava, né? A pessoa colérica já estava assim, em cólicas, né? Mas eu falei, não. Aí depois passou um mês, aí ele chegava, eu falei, não, amor, segura na Liz, olha ela aqui, que eu faço a comida. Não se preocupe, porque ele ficava agoniado, ele também não sabia cozinhar, gente. Aprendeu a fazer um arroz, né? Então não tinha como cobrar dele, porque ele nem sabia fazer direito. Então, muitas vezes a gente comia lanche. Essa parte era boa, né? Ah, vamos pedir um lanche. Mas não quer dizer que ele estava fazendo do jeito errado. Quer dizer que eu achava que do meu jeito era melhor. Mas também não é assim, né? Fez tudo certinho, tá bom? Vai. Mas é porque as pessoas são diferentes uma da outra. E nós temos que entender isso. Eu não vou ser a melhor em tudo. Por mais que eu achasse que eu fosse, não vou. Ó, calma aí. Nós precisamos de humildade. Muitas vezes tem faltado nas nossas vidas, né? Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. O Jesus. E ele falava e andava com pessoas que ninguém dava nada por ele. Tipo, com quem ninguém tava nem aí. Alguém já viu aquela série The Chosen? Eu achei muito legal, porque dá para a gente ver as coisas. Porque, para imaginar, assim, eu imaginava todos os discípulos velhos, tudo diferente, tudo diferente. Aí você assistindo, você começa a ter uma ideia melhor. E aí eu peguei alguns exemplos que eles, das passagens que eles ilustraram lá, né? Sobre humildade, né? Ó, a mulher samaritana. Em João 4,9 diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Só aí já era um motivo para Jesus nem chegar perto dessa mulher. Mas Jesus, ele era top e ele veio para mostrar tudo diferente. Jesus, ele não deixou se influenciar pelas atitudes negativas do seu tempo contra outros povos. Jesus não rejeita ninguém. Por que nós rejeitamos? Porque nós não estamos seguindo o exemplo de Jesus. Estamos seguindo outros exemplos. Jesus vem para salvar. Em vez de condenar a mulher samaritana por seus relacionamentos errados, Jesus lhe mostrou o caminho da salvação. Ele sabia o que ela estava fazendo de errado, mas ele não condenou. Ele mostrou o que ela deveria fazer. Nós, às vezes, julgamos, mas ainda nem mostramos o real caminho. Nós só apontamos, né? Outro ponto que eu coloquei: a verdade é acessível. Jesus explicou uma grande verdade a uma mulher comum, de uma forma que ela entendia, né? Ou seja, todos nós podemos conhecer a verdade. Outro ponto que eu coloquei: o testemunho é importante. A mulher samaritana não usou um discurso muito eloquente para convencer o povo sobre Jesus. Ela contou sua experiência e os convidou a conhecer Jesus. Né? Eu achei incrível que na série, lá no The Chosen, ela saiu toda feliz, correndo, gritando: gente, Jesus, Jesus. Ele, sabe, com uma alegria tão grande. Ela estava errada, Jesus mostrou o caminho, ela seguiu e fez as pessoas conhecerem Jesus. O nosso testemunho é importante. É assim que nós devemos fazer. Seguir o exemplo de Jesus. Amém? Outra pessoa também que eu achei interessante foi Mateus, mas não é esse Mateus agora. É o cobrador de impostos. Chega, não vou mais falar do Mateus, gente. Lá em Mateus 9, do versículo 9 ao 13, diz: saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, perdão, gente, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Será que a gente tem coragem
de ir na casa de alguém que a gente não vai muito com a cara ou que está no erro? Quem aqui trabalha com gente que não é crente? Normal, né? Isso aí é uma coisa normal. Mas o que às vezes me deixava muito chateada é ver pessoas crentes que trabalham com pessoas não crentes, que não conhecem a Jesus, que não conhecem a verdade, ficar só apontando, julgando, perseguindo a pessoa. Um crente persegue a pessoa que precisa de uma mão estendida. Mas, como nós nos achamos os tais, né, o bonzão, a gente não vai. Por quê? Porque eu sou melhor, eu vou para o céu e ele vai para o inferno. Esse é o pensamento. Quantas vezes nós já não condenamos uma pessoa? Mas nós não temos esse poder. Eu já ouvi gente falar, porque a Bíblia, não sei o quê, não sei o quê. Você sabe que aquela pessoa, se ela fizer isso, ela não vai para o céu, né? Eu falei, Você sabe mesmo? Sei. Não, porque isso é inadmissível. Mas e os erros da própria pessoa? E aí? E os nossos próprios erros? O que nós estamos fazendo com isso, né? Outro exemplo que eu deixei aqui, Jesus e a mulher adúltera. João 8:7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então, aí eu pulei para o 10, né? Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bem, um ponto super importante, né? Jesus mostrava sempre o caminho. Ele jamais vai amar o pecado, ele não ama o pecado. Mas ele ama o pecador, ele ama a pessoa. Ele fala, isso está errado, faz dessa forma. Esse é o papel que nós também devemos ter como líderes ou como cristãos. Se tem alguém que tem perto de você que precisa de uma palavra, nosso papel é mostrar o caminho, mostrar a verdade, ensinar o que ele tem que fazer, não ficar apontando, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno. Tá? Ficou já está repetitivo demais isso, né? A gente condenar a pessoa, condenar. Jesus salvou o ladrão na cruz, assim. O que ele fez durante a vida toda dele? Quem sou eu para achar que uma pessoa vai ou não vai? O bispo falou esses dias até. Eu já vi ele falando isso várias vezes, que a gente pode se surpreender. Chegar no céu e ter alguém que a gente pensa, nossa, você está aqui? E outra a gente procura, desceu de tobogã. A gente pode se surpreender, né? Vamos ler lá em Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Eu coloquei essa parte, mas aqui ele está falando por parábola, né, sobre as pessoas escolherem lugar de honra. É isso, né? Num casamento. Para sentar. Tipo assim, tem um lugar lá de honra e chega eu lá, toda bonitinha, vou sentar aqui porque eu acho que eu sou a pessoa que tem honra. Aí chega as pessoas que realmente têm uma honra, que é pessoa tipo maior que eu. Levanta daí, por favor, que é meu lugar. Imagina a vergonha. Onde que você vai enfiar a sua cara? Para mim é algo muito constrangedor. Então, por isso que nós precisamos ter a humildade de ficar quietinho no nosso canto, de não sair falando que não deve, de não ir julgando as pessoas assim, porque isso pode acontecer com a gente. E vai ser uma vergonha muito grande. Agora eu quero ler em Filipenses 2, do 5 ao 8. Eu já estou terminando, tá? Eu acho. Tô. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui diz tudo, né? Nós temos o maior exemplo a seguir. Ele sim, Jesus, ele era o cara. E ele não condenava as pessoas igual nós, seres humanos, que não somos nada, condenamos. Nós apontamos, nós julgamos. Por isso, quando eu li aquela parte em Romanos, eu me senti muito mal. Falei, gente, o que eu estou fazendo na minha vida? Sabe, por que a gente comete erros assim? Por que nós nos achamos bons, sendo que nós não somos bons?
nós estamos no mesmo nível. Se eu venho para a igreja e meu irmão não vai para a igreja, nós estamos no mesmo nível. Salvação é pela fé. Porém, nós temos que mostrar o caminho. Nós temos que falar de Jesus, porque não há outro método de salvação a não ser por Jesus, né? Pela nossa fé em Jesus. Eu coloquei ali, né? Se alguém é o bonzão, esse alguém é Jesus, né? Jesus sabia da lei. Ele era bom em tudo. Ele estava em carne e osso e não pecou. Se ele era tudo isso e era humilde, por que nós somos assim? Qual exemplo nós temos seguido? O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito com a nossa fé? O que nós temos feito com o que nós aprendemos na igreja? Com o que nós aprendemos na palavra? Com o que nós aprendemos com Jesus? Nós não somos nada. Nada. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos diminuir para que o Senhor possa crescer em nossas vidas. Amém? Nós precisamos a cada dia, isso é uma luta constante, porque isso é normal do ser humano. A gente se achar bastante, principalmente quando a gente domina um certo assunto. Mas, às vezes, não é bem por aí, né? Um outro exemplo que eu queria dar, eu fazia a faculdade de odontologia. Tive que trancar, né? Porque muito dinheiro. E lá, obviamente, né, a maioria das pessoas que estavam estudando eram pessoas que já trabalhavam com dentistas. Aí, então, chegava qualquer matéria, isso é isso no dente é a polpa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A maioria. E tinha uma menina que ela trabalhava na Boticário. Então, ela nunca trabalhou com nada. Ela caiu na odontologia, ela escolheu e foi. E eu estava no meio, porque eu trabalhava em clínica, mas era radiologia odontológica. Então, a pessoa ia no dentista, tinha uma dor, falava, vai lá fazer esse raio-x. Aí ia lá no meu trabalho. Então, tinha esses 3 tipos. Mas a menina que ela trabalhava na Boticário, ela poderia ficar, tipo, assim, sabe? Quando você está falando um assunto e a pessoa está boiando. Tipo, o que você está falando? O que é isso? Mas ela tinha as melhores notas. As melhores notas. E as pessoas que se achavam mais porque trabalhava com dentista, pedia cola para ela. Tá vendo como a gente não pode se achar nada? Porque você pode trabalhar o dia inteiro, mas às vezes você não tem aquele dom, aquela inteligência da pessoa, né? Mas ela tirava as melhores notas, até me ajudava, inclusive. Ela foi uma pessoa, assim, excelente. Amém? Então, eu deixei 2 hashtags. A primeira é, Jesus é bonzão. E a segunda é, você é malzinho. Amém? Amém? Não foi por causa do Mateus. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Que essa palavra tenha entrado no seu coração. Que seja uma reflexão. Será que nós estamos errando em algo? Será que nós temos apontado muito o dedo em vez de acolher? Que nós possamos refletir e levar para a nossa vida.